Hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. E eu quero parabenizar aqui, de púlpito, todos os pastores, os bons pastores, os pastores bíblicos, os pastores chamados por Deus, os pastores vocacionados pelo Senhor. Queria ler com os irmãos o que diz a Bíblia em Efésios, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, e os versículos 12 e 13. E nós vamos estar vendo aqui como direção de Deus que o apóstolo Paulo disse isso. Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Diz assim, o versículo 11: E ele mesmo, Jesus Cristo, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo sobre Jesus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores e mestres. Então, quem concedeu essas pessoas? Jesus, a sua igreja. Ele concedeu os apóstolos. Quem são esses apóstolos? São aqueles que trouxeram o fundamento à nossa fé cristã. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, são os 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo. Estes Deus deu à igreja para fundamentar, para trazer fundamento doutrinário para a igreja. E uma vez feito o fundamento, não se faz mais nenhum fundamento. Então estes são os apóstolos que o Senhor deu à igreja. E o Senhor deu para que haja continuidade nesta obra. Quem Ele deu? Profetas, aqueles que ministram a palavra de Deus. Evangelistas, aqueles que ganham pessoas para Jesus. E os pastores e mestres, aqueles que cuidam do rebanho de Deus. E Ele deu por quê? Ele deu à igreja com vistas, versículo 12, com vistas, com objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Ele deu esses homens e mulheres, pessoas, para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos da igreja. Verso 13. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de uma estatura da plenitude de Cristo. Então, até quando? Até o arrebatamento da igreja. Esses pastores, essas pessoas estão para o aperfeiçoamento da igreja até que nós cheguemos ao céu. Então Deus deu pastores, Então eu quero parabenizar a todos os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que levam a palavra do Senhor a sério. Nós sabemos aí que tem muitos que se auto-intitulam, muitos aí que são falsos pastores, como temos em todos os lugares, mas verdadeiramente um pastor bíblico, um pastor vocacionado, chamado por Deus, eu quero aqui trazer o meu parabéns por este cargo, por esta função, por esse ministério. E eu sou um privilegiado, de ser pastor. Pastor Edson está aqui. Quero parabenizar a pastora Sueli, pastor Edson, como pastores eméritos da nossa igreja, pessoas honestas, chamadas por Deus. Então quero parabenizar por este dia. É o nosso dia, pastor Edson. Pastora Sueli, pastora Poliana, é o nosso dia. É todos os pastores de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu faço parte de uma convenção da Ordem de Ministros Batistas, do Nacional, e eu componho uma mesa sobre eu sou relator da banca de exame teológico. Todos os candidatos que vão ser pastores são submetidos a vários processos para ser um pastor. Para ser um pastor é feita uma sindicância, é averiguado a vida deste homem de Deus,
colhido testemunhos da sociedade, é colhido testemunhos da família. Tem vários processos para ser um pastor da ordem. E o último, talvez, estágio é o exame teológico, onde ele é submetido a uma sabatina teológica para saber o que ele prega, se ele conhece a Bíblia ou não. E eu sou um dos relatores do Estado de São Paulo que faz isso. A gente sabe a seriedade que é para ser um pastor e deve ser assim, né? A seriedade que é submetido, né, nesse exame todo para que a pessoa seja um pastor. Não é por aí dizer, eu sou ungido, eu sou pastor, e como alguém um dia disse para mim que foi no monte, e lá ungiram ele, não sabe a vida, não sabe o testemunho, não sabe nada. E aí se sai de lá sendo um pastor, né? E a gente não pode esgarçar esse título tão importante, né? A gente não pode jogar esse título, essa função, esse ministério de qualquer maneira. Deve ser muito sério. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia também, ou acompanhem aqui, o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 1. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, diz assim: aos presbíteros, presbítero, pastor, que estão entre vós, admoesto. Admoestação é chamar a atenção. A admoestação é diferente de exortar. Exortar é motivar, alegrar, levantar. Admoestar é puxar a orelha, é dar uma bronquinha. Então, o que o Pedro disse? Eu admoesto vocês, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então, aqui tem alguma tradução, versículo 3, a minha está, não como dominadores daqueles que lhe foram confiados. O pastor não é um dominador das pessoas, ele não deve dominar as pessoas. E nós estamos vendo muitos por aí que dominam, né, tantas coisas. O pastor não é para dominar nesse sentido, mas servindo como exemplo do rebanho. Ele é um exemplo do rebanho, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Jesus Cristo, o nosso grande pastor, o Senhor Jesus, o grande pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém, queridos? Que bênção, né? Então, parabéns. Fica aqui o meu parabéns ao pastor Edson, pastora Sueli, pastora Poliana, para todos os pastores de Deus. E nós estamos orando para que Deus levante mais e mais pastores. Quem sabe você tenha um chamado de Deus para ser um pastor, uma pastora do Senhor. Quem sabe você tem esse chamado e nós estamos atentos, né? Se você tem esse chamado de Deus, essa vocação de Deus, você será um pastor do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero pregar nesta noite a palavra do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 131. De manhã. Eu falei para vocês me perdoar. Eu falei. Vocês têm que exercer o perdão. Essa noite não, né? Essa manhã. Salmo 131. Vamos ler nesta manhã. Diz assim o texto, Salmo 131. Quando eu errar, irmã Neiva, grita aí, irmã Neiva. Manhã. Isso. Combinado. Essa noite, irmão. Não, fala amanhã, estou treinando. Isso. Essa noite, irmão. Isso. Aí, me ajuda. É assim. Tá combinado? Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Vou ler de novo. Senhor,
Não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, hoje, como sendo um dia do pastor, eu quero pregar esta palavra hoje. O título dessa mensagem é Alertas de um Pastor. Alertas de um Pastor. Esse salmo aqui, o Salmo 131, ele é um cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? É uma canção a qual os israelitas, os judeus, os hebreus cantavam durante a peregrinação. Alguns estudiosos, eles pensam ser essa peregrinação pós-exílio da Babilônia. Depois da Babilônia, eles voltam para Jerusalém, e nessa transição, nesse translado, nessa peregrinação, eles vão cantando, louvando a Deus, pós-exílio. Outros já afirmam que a peregrinação era todos os anos que eles iam para Jerusalém para as festas típicas, como festa do Pentecostes, festa do tabernáculo, festa das primícias e tantas outras festas que tinham Israel, e eles então iam nessa peregrinação para Jerusalém. Então é um cântico de romagem, é um cântico de peregrinação. Esse cântico de romagem está do Salmo 120 ao Salmo 134. Então esse Salmo 120 ao Salmo 134 era o inário da peregrinação. É assim como a gente tem louvores para a família, a gente tem louvores para... tem louvores de culto fúnebre, temos louvores específicos para uma festa de aniversário, ou seja, é um tema, né? Então, nessa translado, nessa peregrinação, o Salmo 120 ao Salmo 134 era a canção que eles tinham, né, da peregrinação. E eles cantavam esses salmos. Por exemplo, o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles estavam então cantando, estavam louvando ao Senhor. E esse Salmo 131 faz parte desse cântico de romagem. E falar aqui sobre pastor é trazer a memória de um grande pastor da Bíblia. Um grande pastor da Bíblia. Quem foi esse pastor da Bíblia? Um grande pastor. Davi. Davi foi pastor de ovelhas. Davi foi um pastor de Deus, um pastor de ovelhas. E Davi era e é sempre lembrado como um grande guerreiro, como um grande rei de Israel. Davi ele até hoje, ele é muito lembrado em Israel. Abraão, Moisés e Davi são três figuras emblemáticas da história de Israel, dos judeus, até os dias de hoje, e para a igreja também. Então Davi, ele é lembrado como um grande guerreiro, um grande rei, mas também conhecemos Davi pela Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quem disse isso não foi outra pessoa, senão o próprio Deus. Deus falou, este homem, ele é um homem segundo o meu coração. E por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não porque ele era perfeito, porque Davi errou uma barbaridade. Ele errou de muitas maneiras. Foi um péssimo pai dentro da sua casa. Ele não soube disciplinar os seus filhos. Ele foi um grande rei lá fora e dentro de casa deixou a desejar. Ele errou, ele pecou, coisas graves, pecados difíceis hoje, que nós excomungamos às vezes as pessoas. Davi foi assim. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha um coração ensinável. E ele se arrependia. Ele se arrependia dos seus pecados. Ele se arrependia das suas falhas. Ele era humilde
a reconhecer os seus erros, os seus pecados e se voltar novamente para Deus. E vários são os salmos desse pastor, do jovem pastor Davi. Quando Davi ele foi chamado, Samuel, Deus falou com o profeta Samuel e disse: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu tenho escolhido lá um rei que vai substituir Saul. Saul já foi rejeitado pela desobediência. Vai lá então na casa de Jessé. E passaram todos os filhos de Jessé ali, até Samuel foi um pouco enganado pelo seu próprio coração, pela sua própria visão, achou que era Eliabe ou outro filho, mas Deus havia reservado na vida de Davi essa escolha. E Deus então falou para Samuel: Samuel, não olhe com os teus olhos, porque você olha com o que está fora, mas eu olho o que está dentro, eu olho o que está no coração. Não é nenhum desses filhos. Então perguntou para Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os meninos? Não, tem um lá no pasto, apacentando as ovelhas malhadas, as ovelhas defeituosas. Ele está pastoreando. Ele era um pastor de ovelhas, de bicho, de animal, de ovelhas. E Deus então falou para Samuel: fala para ele vir. E então Davi chega e é ungido como rei. Depois disso, irmãos, ele ainda aguarda, ele ainda espera. Ele foi e venceu o gigante pelo poder de Deus. Davi, ele era este jovem que escreveu o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele disse: o Senhor é o meu pastor, e esse sentido desse salmo é: eu não tenho mais falta de nada, porque Deus me preenche completamente. A intenção não é que Deus era o meu pastor e Deus iria prover para mim o que eu precisava. Não era uma questão de provisão, mas era: o Senhor é o meu pastor, então eu não tenho falta de mais nada, porque Ele me é suficiente. E ele vai escrever ainda: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi escreveu este salmo, o salmo mais emblemático da Bíblia, o Salmo 23. Foi esse pastor, Davi. Mas o Salmo 131, nós temos alguns alertas deste pastor, que eu quero aqui destacar para vocês. O que são esses alertas? São como no semáforo tem a luz amarela de atenção. Então são pontos de atenção para nós. Atenção, olha, há um alerta aí. Cuidado. Então o Salmo 131, Davi está aqui, ele é o autor do Salmo, ele é o autor desse cântico. E ele está nos escrevendo alguns alertas para nós. Por isso, o alerta de um pastor. O primeiro alerta deste pastor é: não perca o seu rumo. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: não perca o seu rumo. Não perca o seu rumo. Não perca. O que é rumo? Fala de direção, fala de foco, de um olhar estático. Não perca o seu foco, não perca o seu rumo, não perca a sua direção. Irmãos, muitos são os convites que vêm para nós para tentar nos distrair.
Muitos são os problemas que vêm para nós para tentar distrair nossa atenção. E a gente perde o nosso objetivo, a gente perde o nosso alvo, a gente perde o nosso foco. Davi está dizendo, povo de Deus, não perca o seu rumo. Há muitos atalhos que a gente acha, se eu pegar aqui vai encurtar. Não perca o rumo. Existem muitas veredas, muitos atalhos, muitas estradas paralelas que fazem com que a gente, e assim placas e outdoor, venham para cá, façam isso. Não perca o rumo, não perca o caminho, não perca a direção, não perca o teu foco. Com os problemas, o autor aos Hebreus vai dizer que nós estamos numa grande corrida, né? Correndo a corrida. E que nós precisamos nos desembaraçar do pecado. Então o pecado nos embaraça. Então nós devemos nos desembaraçar disso. Não perca esse rumo. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Porque é muito fácil olhar para outra pessoa, ou olhar para circunstâncias, ou olhar para alguém. Mas não tire os seus olhos de Deus, porque Ele nunca vai falhar. O homem pode falhar com você, a mulher pode falhar com você, mas o Deus não falha. Não perca os seus olhos de Deus. Não perca o teu rumo. E Davi vai dizer aqui, no começo do Salmo, Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Eu subdividi esse primeiro alerta em 3 partes. Então a primeira parte, ele vai dizer, eu não perdi o meu rumo. Por quê? Porque o meu coração não é soberbo. Não é soberbo o meu coração. Olha aqui o versículo 1, Senhor, não é orgulhoso, não é soberbo o meu coração. Então, como que nós não perdemos o rumo? Não deixa a soberba entrar no seu coração. Não deixa o orgulho entrar no seu coração. O diabo, irmãos, é astuto e ele nos convida à soberba. E sabe como ele nos convida à soberba? Você merece. Você é bom. Você é capaz. Mas você é merecedor, você é bom nisso. Quando isso vem no nosso coração, mas eu merecia uma atenção, eu merecia uma situação diferente, eu merecia isso, nosso coração vai se inflando. Nós vamos tirando e vamos ficando independentes de Deus. Independentes de Deus. O diabo, irmãos, ele é astuto, ele traz soberba, orgulho, vaidade, prepotência no coração das pessoas. Ele traz orgulho, vaidade, prepotência no coração das pessoas. E ele não vem dizendo para você, você é feio, você é miserável, você não. Ele te coloca num patamar elevadíssimo. Eu te darei tudo isso se você me adorar. Eu te darei tudo isso aqui, se você me servir. Como você é importante. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O diabo nos eleva num patamar, irmãos, de que nós somos merecedores. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus. O mesmo Davi diz, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós dependemos da graça, nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando nós ficamos independentes de Deus, aí o nosso coração vai inflando. E é isso que o diabo quer. Inflar o coração das pessoas. A soberba, o orgulho. Davi, irmãos, ele estava aqui orando. Esse salmo é de uma oração. Olha o começo do salmo. Senhor. Ele não está dizendo para mim, ele não está dizendo para uma outra pessoa, ele está dizendo para Deus que tudo vê,
que esquadrinha o coração. Porque ele pode mentir para outra pessoa, mas para Deus não. Como é que eu vou dizer para Deus, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, e o meu coração não é soberbo. Eu vou mentir para Deus? Davi, ele não mentiu para Deus, ele diz, para Deus que esquadrinha o coração do homem. E ele diz, o meu coração não há soberba. Eu sou totalmente dependente de ti. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Davi, ele foi o maior rei de Israel. Davi, ele venceu o gigante. Davi, pelas mãos de Davi, houve prosperidade em Israel. Pelas mãos de Davi, ele foi responsável pela arca da aliança ter voltado para Israel. Davi restaurou o altar de adoração em Israel. Pelas mãos de Davi, irmãos, Israel cresceu 3 vezes mais em terras, riquezas. Ele fez grandes obras. Ele fez grandes feitos. E ele vai dizer, Deus, o meu coração não é soberbo. Tudo que eu fiz, tudo que eu atuei, foi o Senhor que me ajudou. Não seja soberbo, não perca o teu rumo. Ele diz, o meu coração não é soberbo. Ele diz, eu não perdi o rumo. Quero aplicar essa palavra para você. Você é soberbo? Pense em você mesmo. Você é soberbo? Você acha que merece alguma coisa? Sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque elas acham que merecem. Sabe por que elas saem da presença de Deus? Porque elas acham que merecem. E é o diabo que sopra no ouvido das pessoas. A soberba, irmãos, ela procede à ruína. E o espírito arrogante vem antes da queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Ouça este alerta desse pastor. Não perca o teu rumo. E ele vai dizer, ainda continua, Senhor, não é orgulhoso o meu coração e nem arrogante o meu olhar. Segunda parte do perder o rumo é que ele não tinha os seus olhos altivos. O que é um olhar altivo? É olhar os outros de cima para baixo. Olhar altivo é olhar os outros, medir os outros de cima para baixo. E Davi, rei, vai dizer, os meus olhos, Senhor, não são altivos. Eu não fico olhando para as pessoas medindo de cima para baixo. Quando eu estou com os meus subordinados, eu não uso da minha posição para subjugá-los. Eu não uso da minha posição para humilhá-los. Eu não uso da minha posição, eu não tenho um olhar altivo. Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com Jesus. Não perca o seu rumo. Terceira parte do não perder o rumo está assim: não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Você pode colocar aí o Salmo 131? Não me exercito em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. Ele está dizendo assim, eu sei o meu tamanho. Nós estamos numa sociedade, nós estamos numa busca cada vez mais por coisas grandes. E eu vejo que é necessário reconhecer o nosso tamanho, ter maturidade, reconhecer o seu tamanho. Queremos as coisas grandes, achamos que Deus está nas coisas grandes, mas ao menos nos perguntamos, será que Deus está nas coisas grandes apenas? Será que Deus não está também nas coisas pequenas? Deus também está nas coisas pequenas. Deus também está nas coisas pequenas. O que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso é estar na presença de Deus. Independente de onde eu esteja, sucesso é reconhecer o seu tamanho,
Então não perca o teu rumo. Esse é o primeiro alerta desse pastor. Não perca o seu rumo, não fique altivo o seu olhar, não haja soberba no teu coração e reconheça o teu tamanho. E Deus é superior, Deus é maior nas nossas vidas. O segundo conselho, o segundo alerta deste pastor, o primeiro é não perca o seu rumo, o segundo é não perca a sua alma. Não perca a sua alma. Ele vai dizer assim, ó: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são altivos, eu reconheço o meu caminho, o meu tamanho, não busco coisas grandes demais, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Acalma sua alma. Aquieta-te, alma. Como diz o Salmo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquieta a tua alma. O próprio salmista, ele vai dizer: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Porque a minha alma está abatida. Irmãos, nós estamos num mundo tão atarefado, tão corrido, tão sem tempo para nada. O que de fato vale a pena nessa agitação toda? O que de fato vale a pena nessa agitação toda? Nessa correria toda? O que de fato vale a pena? Nós temos uma história na Bíblia que exemplificada em Jesus. Havia ali Maria e Marta. Maria se esqueceu de tudo. Maria não via mais nada, ela só ficava ali aos pés de Jesus, aprendendo de boca aberta com os ensinamentos de Jesus Cristo, maravilhada com as obras que Deus havia contado. Então, Marta não, Marta estava agitada, Marta estava preocupada, Marta estava fazendo tantas coisas, Marta estava ansiosa. E Marta se preocupou com Maria. Não foi Maria ainda, falou: ô Marta, vem para cá. Não, foi Marta que se preocupou. Falou assim: ó Maria aí, ó, Senhor, o Senhor não vai falar para ela vir me ajudar, lavar a louça, fazer um suco, preparar uma comida? Jesus falou o que para Marta? Marta, Marta, tu estás ansiosa por muita coisa. Marta, tu estás agitada com muitas coisas. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a melhor parte. Como você está? Você é Marta ou você é Maria? Marta correndo de um lado para o outro, ganhando sua vida, mas perdendo sua alma. Eu preguei uma vez essa mensagem aqui. Que nós, no afã, no ânimo, no desejo de ganhar a vida, perdemos a vida, perdemos a alma, ficamos insensíveis às coisas de Deus. E o próprio Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Vai ganhar a sua vida. Irmãos, nós estamos tão agitados, não perca a sua alma. Ouça o alerta deste pastor, não perca a sua alma. Davi disse: eu não quero perder minha alma, eu fiz calar minha alma, eu fiz sossegar minha alma, amados irmãos. Tem coisas que Deus não vai nos dar, sabia? Tem coisas que a gente vai pedir, a gente vai fazer campanha, a gente vai orar, mas tem coisas que Deus não vai dar para a gente. Um exemplo disso, Paulo tinha um espinho na carne, nós não sabemos que tipo de espinho era, mas ele pediu: Senhor, me livra desse espinho nesta carne. Deus falou: não vou te livrar, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua
fraqueza. Nem tudo Deus nos dará. Aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. E como nós aquietamos a alma, irmãos? Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como nós aquietamos a nossa alma? Nos lançando aos braços de Deus, aos braços do Pai. E abrindo mão dos nossos direitos e falando: Senhor, a tua presença me basta. A tua presença é tudo para mim. Eu preciso somente da tua presença. E Ele vai, irmãos, não sei se você com certeza já experimentou, né? Todos nós aqui. Já experimentamos o calor de um abraço de uma mãe. Ou de alguém que representou esta pessoa, essa figura na sua vida. Eu me lembro que quando de férias ia para Curitiba, tirava alguns dias para ir para Curitiba de férias, lá estava minha mãe, e eu ia na casa dela. Nossa, tinha já adulto, já pastor de igreja, chegava lá, era uma criança, tinha maçã, que eu gostava da maçã, pesco em calda. Oh, filho, tem pesco em calda. Eu abria, parece que a mercearia estava ali, tinha 20 latas de pesco em calda. Eu falei: eu não vou comer tudo isso, mãe. Tinha 5 quilos de maçã. Eu falei: louco? Né? E ali, deitava no sofá, e ela: como é que está a igreja? Né? Então, a mãe é assim. E ali sossegava a minha alma, no colo da mãe. Então, irmãos, mãe é assim. E Deus é assim. Deus, Ele quer que você se aproxime. Ele quer que você se achegue. Ele quer que você se debruce sobre o seu colo e aquiete tua alma. Você está muito ansiosa, você está muito ansioso, você está muito preocupado, você está muito agitado. Escuta o alerta desse pastor. Aquieta a tua alma no colo de Deus. Amém? O terceiro alerta desse pastor é: não perca a esperança. Tem gente que está desesperançada. Para mim não dá mais. E não tem esperança de nada mais. Já vi tanta coisa na vida que para mim a pessoa está morto-vivo. Ela é um zumbi, ela está morto-vivo. Ela não sonha, ela não tem objetivos. Claro que você deve reconhecer o teu tamanho, mas não perca a tua esperança. Olha aqui o versículo 3. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Tenhamos, irmãos, a esperança no Senhor. Não perca a tua esperança. A esperança nossa, ela não está no nosso dinheiro. Ela não está no governo vigente. Ela não está no poder do nosso braço. Mas a nossa esperança está no Deus vivo. Deus vivo. A esperança do povo de Deus está em Deus, no Deus vivo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança é só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. A nossa esperança é aqui e para o vindouro. A nossa esperança é o Senhor. E o que é esperança? Esperança não é uma torcida. Tomara que vença, tomara que a consiga, tomara que dê certo. Não é uma torcida, mas esperança é uma confiança que eu espero acontecer. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho fé de que isso vai acontecer. Eu só aguardo, eu só espero o que creio na palavra de Deus. Por isso, espera no Senhor, igreja. Ouça o alerta desse pastor que diz em Salmo 131, espera no Senhor, não espera no poder do teu braço, não espera no poder do dinheiro, não, espera no Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Todos os dias tenha esta viva esperança. Espera no Senhor. Em Salmo 31, versículo 24. Salmo 31, versículo 24.
esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração de todos os que esperam no Senhor. Quem Deus vai fortalecer? Quem espera no Senhor. Quem espera no Senhor, o Senhor fortalece. E o Senhor fortalece quem espera no Senhor. E o Senhor fortalece quem espera no Senhor. E quem espera no Senhor é fortalecido. Aleluia! Espera no Senhor. Não perca o seu rumo. Não perca o seu rumo. Não perca a sua alma. E não perca a sua esperança. 3 coisas. Diga assim: não perca o seu rumo. Não perca a sua alma. Não perca a sua esperança. Agora fala para dentro de você: eu não vou perder o meu rumo. Eu não vou perder minha alma. E não vou perder minha esperança. A minha esperança está no Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo. O rei Davi, pastor Davi, ele aquietou sua alma. Salmo 131. Em nome de Jesus, que você possa levar este conselho desse pastor, do pastor Davi, para nós, aqui no Salmo 131. Os alertas desse pastor. Que não haja soberba no teu coração, nem os seus olhos altivos. Saiba o teu tamanho. Não perca a sua alma. Quieta-se em Deus. E não perca a sua esperança, irmão. Quando as pessoas estão desesperançadas, não perca esta esperança em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus Cristo. Aleluias.